Boa noite a todos. Boa noite, fraco, hein? Boa noite a todos. Agora sim. Pessoal, é com muita alegria e satisfação poder estar aqui hoje trazendo um tema voltado à nossa categoria. Faço meus agradecimentos ao Cresce pelo convite que me fez para a apresentação desta palestra, ao presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto e toda a sua diretoria, aos senhores corretores e corretoras de imóveis, alunos do curso de TTI, estagiários, demais autoridades aqui presentes, e um agradecimento especial ao nosso delegado regional Alvarino e ao nosso conselheiro do ABC, João Modesto, esse cidadão que nós consideramos ele aqui no nosso peito. Eu peço uma salva de palmas para ele. Toda locação de imóveis, ela tem o seu início em alguns estágios. Dentre eles, análise da condição do imóvel. Prossegue-se na análise da situação do locador. Nem todo mundo pode ser locador. O terceiro estágio é a análise do locatário. E, finalmente, análise do fiador. Na análise da condição do imóvel, é lamentável eu dizer, mas eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês sequer conhecem o teu inquilino, quanto mais o imóvel a ser locado. Não é pelo fato da gente conhecer o bairro, a rua onde está localizado o imóvel, que não há a necessidade de visitar esse imóvel. Há sim. Eu costumo brincar que a gente precisa conhecer a noiva, precisa conhecer o imóvel. Ver a estrutura desse imóvel, as condições que ele oferece, fazer uma pré-vistoria antes de colocar na comercialização. Precisamos saber o que tem em volta: comércio, escolas, padarias, linhas de ônibus, fábricas. Ver se aquele imóvel é totalmente independente ou não e as condições que ele oferece, porque quando o nosso cliente liga na imobiliária, ele quer saber detalhes do imóvel e nessa hora a gente não pode gaguejar. Eu não tenho certeza, não visitei o imóvel. Precisa visitar o imóvel, precisa conhecer a noiva. A documentação mínima que vocês têm que ter do imóvel em seus arquivos, se vocês não quiserem anotar, eu prefiro me dar o e-mail e eu mando o material por e-mail. Se quiserem anotar, fiquem à vontade. A documentação mínima que devemos ter em nossos arquivos são as seguintes: matrícula do imóvel, prova da regularidade da posse, caso trate de possuidor. Às vezes a pessoa não tem uma escritura, mas tem um contrato de compromisso de compra e venda. Precisamos ter a procedência. Planta aprovada ou habite-se, principalmente para imóveis comerciais. Carnê do IPTU. Boletos da taxa condominial e regulamento interno, caso trate-se de apartamento. Uma cópia da procuração, se for assinado por representante. E, finalmente, as 3 últimas contas de água, luz e gás. Na análise da situação do locador, é o segundo estágio, eu disse que nem todo mundo pode ser locador. Eu vou contar um caso real, em que um colega nosso, ele pegou um imóvel para alugar, e o proprietário do imóvel pediu urgência. O corretor foi até aquele imóvel, constatou que a mudança do proprietário já estava sendo desmontada, já estava sendo encaixotadas. 2 dias depois, surge um pretendente, o corretor leva até o imóvel, o rapaz
interessado alugou o imóvel, o corretor telefonou para o proprietário, pediu para ele passar na imobiliária, assinar o contrato, foi alugado com depósito, o corretor pegou 3 meses de depósito, repassou para o proprietário. 10 dias depois, encosta um carro em frente ao imóvel, era um oficial de justiça. Veio para despejar o inquilino. Sabe quem era o proprietário? Um ex-inquilino que estava sendo despejado. Por que isso aconteceu? Porque o corretor não tomou o cuidado de pedir, de exigir a documentação necessária para a locação. Quando vocês não conheceram um proprietário, se vocês conhecem, é diferente. Mas se vocês não conhecerem o proprietário, peça essa documentação que vocês não vão ter dor de cabeça. E a documentação mínima do proprietário, do locador, RG e CPF e sua qualificação. Se houver usufruto, apresentar qualificação completa. Se for pessoa jurídica, apresentar o contrato social e suas alterações. Se houver espólio, apresentar a certidão de nomeação de inventariante. Se for procurador ou administrador, apresentar documentos que comprovem os poderes de representação. E aí vocês podem alugar o imóvel. Mas quem é que realmente pode ser locador? Pode ser locador? Naturalmente, é o proprietário. Aquele que consta na matrícula ou no contrato de compromisso de compra e venda, desde que tenha uma procedência. O espólio do proprietário falecido também pode ser locador. O usufrutuário. Os pais do menor proprietário. Porque o meu filho tem 16 anos, ele pode ter um imóvel só no nome dele, mas ele não pode ser locador. Eu posso ser pelo meu filho. O invasor também pode ser locador. Mas o invasor só pode ser locador se ele estiver na posse do imóvel no mínimo 1 ano e 1 dia. E como é que se prova isso? Através de correspondências, conta de água, luz, testemunhas e assim por diante. Parece absurdo, mas uma pessoa não sendo proprietária poder alugar um imóvel. Porque o que se transmite numa locação é a posse e não o imóvel em si. Também pode ser locador o condônimo do condomínio indiviso. O que é isso? Meu pai faleceu, deixou uma propriedade, uma só propriedade, de 3 cômodos. E deixou 3 herdeiros, eu e mais 2 irmãos. Eu sozinho posso ser locador, representando os 2 irmãos meus. Porque eu não posso alugar um cômodo, meu irmão o outro, e o outro irmão o outro cômodo da casa. O cônjuge do proprietário também pode ser locador. Mas o cônjuge do proprietário só pode ser locador se o cônjuge for casado pelo regime da comunhão universal de bens, desde que o cônjuge esteja na posse do imóvel. Também o cônjuge do proprietário pode ser locador no regime da comunhão parcial de bens, desde que o cônjuge esteja na posse do imóvel e aquele imóvel for adquirido após o casamento. O mandatário, na pessoa do seu procurador, também pode ser locador. E o próprio locatário também pode ser locador numa sublocação. E quem é que não pode ser locador? Não pode ser locador o inventariante. Apenas os legítimos herdeiros podem ser locador. Por que o inventariante não pode ser locador? Porque o inventariante, ele está representando o espólio. Enquanto não sair a conclusão final do processo, o inventariante não pode ser locador, porque o locador é o espólio.
O usufruto também não pode ser locador, mas deve assinar o contrato de locação, evitando a extinção do contrato em caso de morte do usufrutuário. E para evitar essa extinção e não prejudicar o inquilino, aconselha-se fazer constar em contrato uma cláusula aonde o nu proprietário assina concordando com aquela locação ajustada. Análise do locatário. Quando vocês pegarem um imóvel para alugar, apareceu um pretendente, vocês precisam examinar o perfil desse inquilino de todas as formas possíveis, porque não sabemos por quanto tempo esse inquilino vai morar naquele imóvel, se é 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos ou mais. E a documentação mínima que devemos exigir do locatário são as seguintes. Se for um empregado registrado, os documentos pessoais, RG, CPF, se casado, o documento da esposa. Se solteiro, mas tem uma companheira, ele vive numa união estável, também peçam os documentos da companheira, qualifique a companheira no contrato de locação. Se tiver filhos maiores de 18 anos, qualifiquem os filhos no contrato de locação. Já já eu vou dizer o porquê. Peçam também um comprovante de endereço, água, luz, telefone, faturas bancárias, os 3 últimos recibos de aluguel e condomínio, se possível, uma cópia do contrato de locação, comprovante de renda dos 3 últimos olerites. E aí vem um detalhe interessante. Peçam uma declaração da empresa, atestando o salário atual, tempo de emprego, e que aquele funcionário não se encontra de aviso prévio. Às vezes estamos alugando um imóvel para uma pessoa que trabalha 5, 6, 8, 10 anos de firma, de emprego. Mas se ele estiver de aviso, e ele te apresentar o último olerite, praticamente já estamos alugando um imóvel para um inquilino desempregado. Se vocês ficarem com receio de pedir essa declaração, telefone pelo menos lá na empresa. Olha, eu estou aqui com um pretendente para alugar um imóvel assim, assim, assim. Eu gostaria se realmente ele é funcionário da empresa de vocês ou não, quanto tempo ele trabalha. Ele está de aviso? Não. Então, aprova a ficha. Se for um profissional liberal, um advogado, um corretor, um médico, vocês vão pedir documentos oficiais que comprove a atuação profissional. É fácil vocês conseguirem saber se eu sou ou não um corretor, se o João Modesto é ou não um corretor. Ele vai me fornecer o número do CRES dele. Eu acesso o site do CRES e vejo se o João Modesto está ou não na ativa. Um médico, a mesma coisa, advogado, a mesma coisa. Vocês vão na OAB, pelo nome do advogado ou o número da inscrição da OAB, vocês ficam sabendo se o advogado está ou não na ativa. Peçam extrato bancário, uma cópia do imposto de renda na sua íntegra, recolhimentos dos DAFs do imposto de renda, se for aposentado, os 3 últimos recibos do benefício, mas cuidado com o aposentado, viu? Na Praça da Sé já se fornece declaração que eu sou aposentado e eu não sou. Peço os 3 últimos recibos, acesse o site do INSS, com o número do benefício, vocês ficam sabendo se eu sou ou não aposentado. E cuidado também com comprovantes de renda apresentado através de contrato de locação e recibo de aluguel. Deve apresentar também cópia do documento de propriedade e do IPTU. Análise do fiador. Hoje, nem pai quer ser fiador para o filho. Então, fiador, muito cuidado, principalmente se ele não for parente do inquilino. A documentação do fiador, vocês vão pedir RG e CPF, mais certidão de casamento. Se for solteiro, a certidão de nascimento. Cuidado com o fiador solteiro, cuidado, porque ele te apresenta uma escritura que ele adquiriu quando era solteiro, contraiu o matrimônio e ele não é solteiro, ele é casado.
às vezes conseguimos descobrir já quando ele apresenta o RG. Peço uma cópia da escritura definitiva e registrada de um imóvel, o IPTU, comprovante de endereço e renda, faço uma entrevista com o fiador, exponho a ele as responsabilidades que ele está assumindo, caso o afiançado não venha a cumprir, mas faça essa entrevista mesmo. Não confiem em dar o contrato para a pessoa assinar em casa. Se porventura confiarem, façam trazer o contrato reconhecido por autenticidade, nunca por semelhança. Preencha uma ficha cadastral. Nessa ficha cadastral, eu sempre gosto de frisar. A gente sempre anota o endereço atual, esquece do endereço anterior. O endereço anterior, ele talvez é mais importante do que o atual. Já já eu dou uma dica muito boa sobre isso. Preenchendo essa ficha, faça uma consulta junto ao SPC Serasa, tirem as suas conclusões, e aí cabe a vocês a decidir se aprova ou não aquela ficha. Esse site, se vocês quiserem anotar, eu deixo. O TJ é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse site, nós conseguimos levantar ações cíveis, ações criminais, execuções fiscais e cartas precatórias. Além do mais, conseguimos fazer os acompanhamentos das ações de despejos que, porventura, nós distribuímos. Eu falei para vocês do endereço anterior, no slide anterior. Eu estava alugando um imóvel em São Bernardo do Campo para uma pessoa que morou em Diadema. Ele morava há 2 anos em São Bernardo, viu a minha placa e me procurou lá em Diadema. Quando eu preenchi a ficha cadastral, eu pedi o endereço atual e o endereço anterior. Eu puxei o endereço atual por São Bernardo, porque no site do tribunal vocês vão puxar a comarca onde a pessoa reside. Eu puxei São Bernardo, não constou nada. Eu puxei Diadema, que ele me disse que tinha morado há 5 anos atrás, e tinha simplesmente uma ação no fórum de Diadema, que devia na praça R$26 mil. Se eu tivesse puxado só a comarca de São Bernardo, não ia aparecer nada no nome dele. Outra dica, puxem o endereço atual, o endereço anterior e o endereço do emprego. O JFSP é Justiça Federal de São Paulo. Aí conseguimos tirar também ações de execuções cíveis, fiscais e criminais, mas para estrangeiros ou pessoas jurídicas. O site da Receita todo mundo conhece. Conseguimos tirar certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e dívidas ativas da União e situação cadastral. Aí vocês me perguntam, mas para que tirar situação cadastral? Dica, se o CPF que ele te forneceu não for verdadeiro, se esse CPF for adquirido lá na Praça da Sé, vocês não vão conseguir ver a situação cadastral. Além do mais, conseguimos verificar se aquela pessoa está regular, se está pendente de regularização no próprio CPF, para saber se aquela pessoa é uma pessoa preocupada ou não. Se ela sair regular, é porque ele está normal. Além do mais, no site da Receita, vocês podem acessar a pessoa jurídica, ver, de acordo com o Olerite, o CNPJ da empresa que ele te forneceu e ver se realmente o nome da empresa confere e se ela está ou não na ativa. Porque se vocês quiserem 10 olerites, é só falar comigo que eu arrumo. Entre aspas, né? O quarto site é o protesto.com.br. Essa pessoa disse para mim que mora em São Bernardo, morou em Diadema, mas ele pode dizer também que há 10 anos atrás morou em Feira de Santana, na Bahia. Eu posso puxar o cartório de protesto de São Bernardo, de Diadema,
e de Feira de Santana, na Bahia. Interessante, né? E verifico nesses 3 caminhos que ele me forneceu, se ele tem algum protesto ou não. Verifique também o protesto pelo endereço de trabalho, porque eu posso morar em Santo André, trabalhar na Vila Mariana, e as minhas correspondências vão para Vila Mariana. Se eu tiver algum problema, vai acontecer lá no protesto de São Paulo, lá da Vila Mariana. Nesse protesto, conseguimos tirar a certidão de protesto do 1º ao 10º cartório. Todos esses sites que eu venho mencionando, qualquer pessoa pode acessar, não precisa de senha e não tem custo nenhum. O cidadão.sp.gov.br, conseguimos tirar até atestado de antecedentes para aquelas pessoas que têm o RG emitido em São Paulo. Se for um RG de um outro estado, não conseguimos tirar. Dica: se o RG foi adquirido lá na Praça da Sé, o atestado de antecedente não vai sair. Aí já é um inquilino profissional, já não é mais um fiador profissional, é um inquilino profissional. E o último site, eu tenho certeza que se vocês não conhecem, a partir de hoje, não digo agora, mas a partir de hoje, vocês vão começar a usar muito esse site. Se o inquilino desocupar um imóvel e deixar para trás água, luz, aluguel, provavelmente daqui uns 4, 5, 6 meses, com esse site, vocês vão achar o inquilino. Essa semana, uma cliente pediu para mim, ela falou, olha, eu tenho um filho com meu ex-marido, o menino vai completar 10 anos, ele foi embora para o Piauí e eu não consigo achar o meu ex-marido. Dentro de 1 minuto, eu achei o marido. Quem tem namorada, filho perdido, a mesma coisa. Um amante que sumiu, vão achar facinho. Boa noite, Magali. Nesse Ache Certo, vocês vão consultar por nome, ou telefone comercial, ou por endereço. Por nome, telefone comercial, ou por endereço. Vai sair uma janelinha pedindo o estado que vocês querem fazer aquela pesquisa. Eu estou falando muito no João Modesto, eu tenho que falar de outro corretor agora. Se o João Modesto mudar para Salvador, e eu ficar sabendo para onde o João mudou, dentro de 1 minuto eu localizo o João, desde que ele tenha uma linha telefônica no nome dele. Às vezes a gente quer procurar um proprietário, ficou uma escritura sem fazer há 10, 15, 20 anos atrás, e a gente, com esse site, provavelmente vamos localizar aquele proprietário. Vamos adiante? Já sabemos qual vai ser o tipo de locação, quem vai ser o inquilino, se vai ser com fiador ou não. Nada mais justo do que tomar a decisão e alugar esse imóvel. Mas aqui eu pergunto, o contrato vai ser verbal ou vai ser escrito? Juridicamente, o contrato verbal ele tem valor. Só que o inquilino entra o dia que quer, sai o dia que quer, te paga o dia que bem entender, não te paga uma multa contratual, muito menos o seguro incêndio. O correto é um contrato escrito e descrever nesse contrato os direitos e as obrigações de cada um. Antes de assinar esse contrato, devemos fazer uma vistoria, que eu chamo aí vistoria de entrada. E constar nesse termo de vistoria, nesse laudo de vistoria, o estado que realmente se encontra aquele imóvel. Piso, pintura, parte elétrica, hidráulica, fechaduras, vitrôs, janela, a condição que realmente aquele imóvel oferece. Se, por exemplo, tiver lá 3 vidros trincados, escrevam lá no laudo de vistoria. Janela do quarto, um vidro trincado. Vitrô da cozinha, 3 vidros quebrados. E todo mundo assina, porque futuramente não tem quem cobrar de ninguém. Mas antes de assinar esse contrato, eu recomendo que vocês façam a leitura da água, da luz e do gás.
Porque o inquilino desocupou a semana passada. Em seguida, alugamos o imóvel. Evidentemente que tem um consumo de energia, de água ou de condomínio do inquilino anterior. O novo inquilino não vai querer pagar aquele consumo. Então, tira-se a leitura e faz uma média quando chegar a próxima conta. Na entrega das chaves, não se esqueça de fazer a vistoria de saída, compare com a vistoria de entrada, peça a devolução das contas de água, luz e gás. Se vocês não quiserem pedir, acesse o site da Companhia de Água, de Luz e do Gás e verifiquem, antes de assinar o termo de rescisão ou o recibo de entrega de chaves, se tem contas pendentes ou não. Façam novamente a leitura da água, da luz e do gás, elabore o recibo de entrega de chaves, prepare uma rescisão contratual, se o contrato estiver em vigor. Se for condomínio, peça ao síndico uma declaração de quitação. Outra dica, evitem deixar em mãos do inquilino o carnê do IPTU e o boleto do condomínio. Eu tinha um inquilino, eu confiava nele, hoje eu não confio. Ele desocupou o apartamento, veio me trazer as chaves. Eu pedi para um rapaz que trabalha comigo fazer a vistoria no apartamento com o inquilino. Enquanto eles foram ver o apartamento, fazer a vistoria de volta, eu liguei na administradora, ele tinha apenas 8 condomínios em aberto. Ele tinha atrasado, fez um acordo, mas era equivalente a 8 condomínios. Se eu não tivesse tomado esse cuidado, talvez o prejuízo teria ficado comigo. Apresento os 2, 3 últimos, a gente acredita que o condomínio está em dia, mas no fundo, era uma bomba. Então, evite deixar o condomínio e o IPTU na mão do inquilino. Agora vamos falar da nova lei do inquilinato, que todo mundo está falando. A lei do inquilinato não é mais a 8.245 de 91? É. Houve apenas uma alteração na lei de 91. A lei 12.112, de 9 de dezembro de 2009. E aí eu trago algumas alterações que houve na lei, para vocês ficarem mais ou menos por dentro da situação, porque essa lei começou a vigorar 10 dias atrás, dia 24 de janeiro, que foi um domingo. No artigo 4º da Lei 8.245, dizia que durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada segundo a proporção prevista no artigo 924 do Código Civil, ou na sua falta o que judicialmente for estipulada. Na nova lei, fala dessa proporcionalidade ao período do contrato. Na realidade, ela já existia. Só que o artigo 924 era do Código Civil de 1916, extinto agora pela Lei 10.406 de 2002, o novo Código Civil, que já não é mais novo, já tem quase 10 anos. E os contratos de locação de muitos de vocês, meu também, muitos, tinham aquela cláusula padrão dizendo que a multa era cobrada integralmente. Aí virava essa salada na cabeça dos inquilinos, dos proprietários e também de alguns juízes. Alguns juízes entendiam que a multa deveria ser cobrada de acordo com o que estava no contrato. Porque o artigo 924 ficava aí falando em proporção, mas muitos cobravam integralmente. Aí agora é para valer. A Lei 12.112 de 2009 veio para confirmar e reafirmar, junto com o artigo 571 do novo Código Civil, que a multa tem que ser proporcional ao tempo faltante do contrato. Um contrato de 30 meses, se a multa é 3 aluguéis,
e eu cumpri 15 meses, essa multa, evidentemente, é um aluguel e meio. É a metade dela, porque eu já cumpri metade do contrato. Um inquilino desocupou um imóvel anteontem, veio me trazer as chaves. Faltavam 2 meses para vencer o contrato. A proprietária ligou para mim, eu liguei para ela. Ela disse, olha, ele tem que pagar os 2 últimos aluguéis para completar 1 ano e pagar mais a multa. Falei, não é por aí. Ele vai pagar a quebra do contrato e mais os dias que ele usou no imóvel. Estou falando a mesma linguagem? No artigo 12, falava-se em dissolução da sociedade concubinária. Na nova lei, fala da dissolução da união estável. Veio uma linguagem jurídica mais bonitinha, porque a união estável, no novo Código Civil, é equiparada ao casamento. Artigo 12, na nova lei do inquilinato. Em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial, não esqueçam disso, a locação residencial, não a comercial, prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou o companheiro que permanecer no imóvel. Se não tiver o cônjuge ou o companheiro, mas deixou lá no imóvel filhos, que vocês qualificaram lá no contrato, essa locação transfere para os filhos. Se deixou a companheira, numa separação, num divórcio, morte do inquilino, transfere para a companheira ou os filhos dela. Apenas se morar no imóvel. Se não morar, não. Na Lei 8.245 de 91, falava que na hipótese de morte, separação, dissolução, divórcio, o inquilino, ou aquele que continuasse no imóvel, o subrogado, deveria comunicar por escrito ao locador. Na nova lei, diz que tem que comunicar não só ao locador, mas também o fiador. O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias, contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Mas se vocês qualificarem a companheira, os filhos dela, e o fiador assinou como fiador do marido, da esposa, ou da companheira ou dos filhos dela, ele é fiador durante o tempo do contrato. Se vocês não qualificarem essas pessoas no contrato, o fiador poderá exonerar-se. Assim que ele souber do fato, ele tem até 30 dias para exonerar-se. Se ele não se exonerar, é porque ele aceitou a subrogação. Estou falando a mesma linguagem ou está difícil? Está difícil? Artigo 12. No caso de morte do locatário, que fala o artigo 11, e as hipóteses previstas neste artigo, que fala da separação, dissolução da união estável, a locação é transferida aos subrogados, aqueles que permanecem no imóvel, para a companheira, para a esposa, ou para os filhos da companheira ou da esposa. Eu quero 31 perguntas, viu? Artigo 11. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Nas locações com finalidade residencial, ficarão subrogados o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários
e as pessoas que viviam na dependência econômica de cujos, desde que residentes no imóvel. Nas locações com finalidade não residencial, as comerciais, no caso de morte do locatário, ficarão subrogados seus direitos e obrigações, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio. Eu tenho uma sociedade, eu venho a faltar, o meu representante, o meu espólio e os meus sucessores ficarão subrogados naquela locação. O proprietário não pode simplesmente falar, olha, o inquilino, a pessoa jurídica tal faleceu, fulano tal faleceu, e eu não quero mais vocês aqui no imóvel. Ele é obrigado a aceitar. O artigo 39 também sofreu algumas alterações. Na Lei 8.245, dizia que qualquer das garantias locatícias se estende até a efetiva devolução do imóvel. No novo código, na nova Lei 12.112 de 2009, diz que qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. Explicando melhor. Na Lei 8.245, o artigo 39 dizia que as garantias se estendiam até a entrega das chaves. Muitos juízes pegavam esse artigo e aplicavam lá nos tribunais. Outros juízes entendiam, porque em 2002 veio o novo Código Civil, o artigo 835 diz que o fiador poderia e pode se exonerar-se da fiança que tiver assinado, sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por aquela garantia por 60 dias. Aí virava essa salada. Um juiz interpretava o novo Código Civil, outros a lei do inquilinato. Agora é a Lei 12.112 que está valendo. Qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogado o contrato de locação por prazo indeterminado, desde que o fiador não peça a sua exoneração. O artigo 40 também sofreu uma pequena alteração. O locador poderá exigir novo fiador ou substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Na Lei 12.112 de 2009. Aqui, ó. Ausência, além de morte do fiador, do fiador, ele pode pedir outra garantia locatícia. Ausência, interdição, acresceu aí a palavra recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declarada judicialmente. No inciso 5º, foi alterado que a prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Foi acrescido um parágrafo único dizendo que o locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. O fiador pediu a exoneração. O inquilino não conseguiu arrumar outro fiador ou uma outra modalidade de garantia que o locador aceitou. O inquilino precisa mandar um comunicado para o fiador que ele se exonerou da fiança. O locador manda uma notificação de volta para o inquilino, dando um prazo de 30 dias para ele arrumar outra garantia. Só que o fiador ele fica responsável pela garantia por mais 120 dias após a notificação. É o tempo que nós conseguimos arrumar outra garantia ou não. Se o inquilino não arrumar, dá-se tempo para poder entrar com uma ação
por infração contratual. Aí o juiz expede liminar de 15 dias para sair. Já já explica a história dessa liminar de 15 dias. Prorrogação da locação? Parece que é inciso 10 mesmo. Não, tá bom. No lugar do quinto ali é 10º mesmo. Obrigado, viu? Ação revisional na Lei 12.112 de 2009. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos queira indicar, fixará aluguel provisório no que será devido desde a citação nos seguintes moldes. Em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% do pedido. Se a ação for proposta pelo inquilino, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Houve aí quase uma equidade, né? Quase uma equiparação. O inciso 3 diz que, sem prejuízo da constatação e até a audiência, o réu poderá pedir que seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. Na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta, se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, determinar a realização de perícia. E um perito hoje é caro. É melhor um acordo razoável do que chegar a esse extremo. Despejo, hipótese de liminar. Artigo 5.9. Por descumprimento de mútuo acordo escrito com prazo de 6 meses para desocupação, esse acordo tem que ser assinado por 2 testemunhas. Despejo de locação residencial celebrada verbalmente ou por escrito, com prazo inferior a 30 meses, em razão da extinção do contrato de trabalho, o artigo 47, inciso 2, e locação em virtude de emprego. Despejo de locação por temporada, proposta em até 30 dias do seu vencimento. Morte do locatário e permanência de pessoas não autorizadas naquelas no artigo 11 e 12 que ficam subrogadas. Despejo em face do sublocatário sem autorização do locador e extinta a locação. Despejo pela necessidade de reparos urgentes autorizado pelo poder público, que não possam ser executados com a permanência do locatário, ou podendo, ele se recuse a consenti-los. Despejo pelo término do prazo notificatório de 30 dias do locador ao locatário para apresentação de nova garantia, a hipótese de liminar. Despejo pelo término do prazo da locação não residencial, porque o contrato não residencial, findou-se o prazo, não havendo renovação, o locador pode promover a ação de despejo, mesmo que seja por denúncia vazia e aquela locação tenha ou não garantia. O aluguel comercial, o locador pode, no término do contrato, pedir a desocupação do imóvel, dando um prazo de 30 dias. Despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, água, luz, condomínio, pode entrar com ação de despejo. Se o inquilino pagou o aluguel, mas ficou devendo condomínio, vocês podem entrar com ação só do condomínio. Se o contrato estiver sem quaisquer das garantias no artigo 37, caução, fiança ou seguro-fiança, por não ter sido contratado ou em caso de extinção ou pedido de exoneração, também cabe eliminar. Também cabe eliminar por exoneração do fiador, em que o locatário não apresente nova garantia em 30 dias. A exoneração do fiador só pode ocorrer nos seguintes casos: morte do locatário, separação, divórcio, dissolução da união estável ou prorrogação do contrato por prazo indeterminado. Nessas condições, o fiador pode pedir a sua exoneração.
Eu trago aí uma cláusula sugerida para evitar essa exoneração do fiador. É um pouquinho grande, mas eu vou ler. O fiador declara em caráter irrevogável e irretratável renunciar às faculdades previstas nos artigos 827, 828, 835, 837 e 839 do Código Civil. Também nas hipóteses do artigo 12, parágrafo 2º, artigo 40, inciso 10, da Lei 8.245, renunciando expressamente ao direito de pedir exoneração da fiança e ao benefício de ordem, assumindo a condição de obrigados solidários, nos termos dos artigos 264 e 275 do Código Civil, tudo mesmo após o fim do prazo estipulado, até a restituição do imóvel em perfeito estado, com cumprimento integral das obrigações decorrentes deste contrato. Essa é uma cláusula muito boa. Eu passo esse material por e-mail para vocês e vocês depois anotam essa cláusula no contrato de vocês. Despejo por falta de pagamento. O prazo de 15 dias para pagamento da dívida passou a ser computado já da citação. O inquilino foi citado, começa a contar os 15 dias. E o pagamento poderá ser realizado tanto pelo inquilino como pelo fiador. Não há mais a necessidade de prestar qualquer caução para a execução provisória do despejo por falta de pagamento. Purgação de mora. Na Lei 8.245, tinha também o prazo de 15 dias, só que começava a fluir depois que o requerimento para pagamento fosse juntado nos autos. Encaminhado o requerimento ao juiz para deferimento, retornava ao cartório e, finalmente, fosse providenciada a efetiva publicação contendo a intimação do deferimento. Isso levava 4 meses, não 15 dias. Na nova lei, o locatário, concordando com o cálculo e resolva não contestar, mas purgar a mora, pagar, tem 15 dias contados da citação para efetuar o depósito. Ou ele paga, ou ele paga. Se ele não pagar, a ação de despejo é decretada em menos de 15 dias, porque o próprio mandado já fica em poder do oficial de justiça. Hipótese do despejo ser suspenso, na nova lei. O processo de despejo será suspenso se o inquilino, após 15 dias da citação, quitar a dívida integral, com o locador ou a imobiliária. Efetuado o pagamento, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se for um bom advogado e orientar o inquilino vai ganhar não 15 dias, mas 25 dias. O inquilino deposita uma quantia inferior, aí o locador ou a imobiliária entra novamente com um requerimento solicitando ao juiz que o pagamento não foi integral, ele ganha mais 15 dias após a nova citação. Contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou ao patrônio, por carta ou publicação no órgão oficial. Outra hipótese do despejo ser suspenso, não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. O inquilino depositou a menos, o locador consegue levantar aquele valor a menos. A nova regra estabelece que o inquilino só poderá recorrer ao pagamento do aluguel ou acessórios da locação uma vez a cada 24 meses. Uma vez a cada 24 meses. Antes, era 2 vezes a cada 12 meses. Eu quero saber qual é o advogado mágico que consegue entrar com 2 ações em um ano. Não consegue. Mandado de despejo. A lei passou a exigir mandado único de despejo, concedendo prazo de 15 dias ou 30 dias
para desocupação voluntária. E caso não cumprida, a desocupação coercitiva será realizada através do mesmo mandado. Ou seja, o mandado fica na mão do oficial de justiça. Locação sem garantias. Muita gente está dizendo aí, olha, vamos alugar imóvel sem nenhum tipo de garantia. Sem caução, sem fiança, sem seguro-fiança. Eu não aconselho ninguém a fazer essa loucura. Vamos ver? Em caso de locação ser firmada sem garantias locatícias, ou extinção da garantia, porque o contrato poderia ter uma garantia e o fiador exonerou. O contrato poderia ter um depósito de caução de 2 ou 3 meses de aluguel e o inquilino descontou. Ele ficou sem garantia. O inquilino não renovou o seguro-fiança. Ele ficou também sem garantia. Nesses casos, se o inquilino deixar de pagar o aluguel, o locador poderá pedir o despejo do inquilino e o juiz poderá conceder liminar para desocupar o imóvel em 15 dias. Desocupação do imóvel não residencial. Ao término do prazo contratual, o locador pode retomar o imóvel. Antes, esse prazo era de 6 meses para a desocupação voluntária. Agora, basta o locador notificar ao locatário, dando um prazo de 30 dias para ele sair do imóvel. Se vocês têm uma salinha alugada, o contrato está por prazo indeterminado, chame o proprietário, faça um aditivo contratual, um adendo contratual, prorrogando a locação. O locador pode falecer e vocês ficar na mão dos herdeiros e ele pedir a desocupação do imóvel. Em pouco prazo vocês têm que mudar, 30 dias. Dicas de locação. Fiador, falta da assinatura da mulher. Fiador é o casal, não é o marido ou a mulher individualmente. A fiança prestada sem assinatura da mulher é nula, exceto no regime de separação absoluta. Se a esposa assinou como simples anuente, esposa do fiador, ela não será fiadora. A mulher do fiador deve assinar o contrato de locação como fiadora e não como simples consentidora. É o que diz o artigo 1647, inciso 3 do Código Civil. Quando vocês fizerem um contrato de locação, vem a data, locador, locatário, fiador, fiadora. Não escreve esposa do fiador. No caso de morte do fiador, se tiver lá escrito esposa do fiador, ela não será fiadora. O contrato de locação em que a mulher assinou como fiadora, ela responde pela obrigação em caso de morte do fiador. Morrendo o fiador casado, a fiança será suportada pelo cônjuge sobrevivente. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Acordos, aqueles que nós fazemos sem a anuência do fiador, o fiador ficará desobrigado da fiança ou do pagamento de diferenças de aluguel se houver acordos entre locador e locatário sem o seu conhecimento. Como, por exemplo, término do contrato, um novo valor. Vocês fizeram lá algumas alterações, alguns adendos aditivos contratuais e não pegaram a assinatura do fiador. Ele só responde pelo valor da locação inicial. Viúva como fiadora. Segundo o Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, locação, morte do fiador, manutenção da obrigação pela mulher, não figuração no contrato como fiadora, extinção da garantia. Locação não residencial, vocês devem tomar o cuidado de que aquele imóvel tenha a previsão de poder receber um alvará da prefeitura local para aquela atividade pretendida.
Se não houver esse cuidado, o administrador, o corretor de imóveis, pode vir a sofrer uma ação de indenização e ser obrigado a reparar os prejuízos do locatário. Ficar atento também e fazer o acompanhamento dos aluguéis locados às pessoas jurídicas, no que se refere ao recolhimento do imposto de renda. Sempre solicite cópia dos DARFs do imposto de renda para evitar problemas futuros. Vocês podem alugar o imóvel para uma empresa, ela descontar o imposto de renda no aluguel e não recolher para a Receita. O proprietário vai declarar aquele aluguel que foi descontado X no imposto de renda, vai dar divergência e os dois vão entrar na malha fina. Então, cuidado, acompanhe esses DARFs, peça uma cópia e faça o acompanhamento do recolhimento do imposto de renda. Muita gente faz contrato de 12 meses. Ainda hoje foi um rapaz na imobiliária para eu fazer, ele disse, eu não faço. Faça um contrato de 30 meses, coloque uma cláusula depois de 12 meses que ele pode sair sem pagar aquela multa indenizatória. O despejo, ao final do período, terá de ter um motivo para aqueles que fazem um contrato de 12 meses. Falta de pagamento, uso próprio, ou de ascendente, descendentes, ou reformas necessárias autorizadas pelo poder público. Recomenda-se fazer contrato de 30 meses e pactua-se uma cláusula com isenção dessa multa compensatória a partir do 13º mês. Se o prazo de locação for menor que 30 meses, o locador só poderá requisitar o imóvel de volta depois de 5 anos. A revisional ele pode fazer no 3º ano. Mas se ele fizer um contrato inferior a 12 meses, ele só pode requisitar o imóvel depois de 5 anos. A não ser que ele prove que será para uso próprio, de ascendente, descendentes ou reforma, e com aviso de 30 dias. Locação para temporada, 90 dias, não pode ser 91. Locação para temporada pode ser uma semana, 40 dias, não pode ultrapassar 90 dias. Se ela ultrapassar os 90 dias e nós continuar recebendo o aluguel normalmente, essa locação se renova por um prazo mínimo de 30 meses. E contrato com prazo maior que 10 anos, igual ou maior, deve haver a vênia conjugal, a concordância do cônjuge. 2 locatários ou mais num contrato. No início eu falei, qualifiquem o locatário, a companheira e os filhos da companheira se maior de 18 anos. Então, esse contrato tem mais que um locatário. Escrevam a seguinte cláusula. Os locatários declaram-se solidários entre si, concedendo uns aos outros poderes para recebimento de citação, respondendo por todas as obrigações mencionadas nesse instrumento, quer em juízo ou fora dele, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação. Se vocês qualificarem todos no contrato de locação, o fiador ele é fiador de todos. E contratos antigos, como ficam? Esse é o X da questão. Eu tenho um contrato que vai vencer em março, outro vai vencer daqui a 1 ano, outro eu fiz agora em dezembro, vai vencer em 2012. Como ficam esses contratos? Boa pergunta, né? Como ficam? Acho que foi isso que vocês vieram buscar. Como ficam os contratos que eu já fiz anterior à lei? Com a vigência da Lei 12.112 de 2009, todas as locações em curso serão atingidas nos aspectos processuais, sendo resguardada a inteira eficácia dos autos processuais anterior à lei, até então praticados. Seus dispositivos geram efeitos de imediato. Por exemplo, ação de despejo por falta de pagamento, revisional, uma renovatória,
e assim por diante. Algum aditivo que eu fiz, começam a valer, mesmo aquelas locações ajustadas anterior à Lei 8.245. Acabou o horário, Alvarino? Por causa do tempo, né? Como reflexão, esse é o símbolo do corretor de imóveis, o beija-flor. A palestra já estou terminando, vou abrir espaço para as perguntas, mas o símbolo do corretor é a beija-flor. E como reflexão, eu trago uma mensagem para vocês, em que diz o seguinte: na Grécia Antiga, existia um grande filósofo, e todas as perguntas a que ele eram dirigidas, ele tinha a sua resposta na ponta da língua. E ele até premiava as pessoas para aquela pergunta que ele não soubesse a resposta. E um belo dia, aparece um matuto e traz nas suas mãos um beija-flor. E ele foi bem direto para o filósofo. Ele disse: filósofo, eu trago em minhas mãos um passarinho. Eu quero que o senhor me responda se esse passarinho está vivo ou se está morto. Se o filósofo respondesse que o passarinho estava vivo, o matuto esmagava o passarinho e apresentava o passarinho morto. Se o filósofo dissesse que o passarinho estava morto, ele soltava o passarinho. E o filósofo pensou, repensou, analisou e respondeu: a resposta está nas suas mãos. Cabe a cada um de vocês, a mim, Magali, Alvarino, João Modesto, todos vocês, a julgarem os seus clientes, quer que seja inquilino, proprietário. Será que vale a pena cobrar uma multa contratual porque falta um mês para terminar o contrato? O inquilino atrasou lá 2 dias de aluguel, será que vale a pena cobrar aquela multa de 10% ou 20%? Será que vale a pena? A resposta está nas suas mãos. E a nossa verdadeira história não é aquela que contamos, mas aquela que os outros contam. Muito obrigado.